Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado, para uma entrevista, o executivo Carlos Duílio Braga. O Duílio trabalhou em grandes empresas, como por exemplo a Shell, Carbocloro, Grupo Ultra e também a Conter, uma empresa de engenharia nacional. Ele é um expert, ele é um profissional altamente qualificado na área de planejamento estratégico. Além disso, ele cursou administração, pós-graduação em administração de empresas nos Estados Unidos e no Brasil e também é formado em engenharia. Ele fala fluentemente inglês e atualmente está em transição de carreira, assessorado pela Gutenberg Consultores. Portanto, é um prazer enorme tê-lo aqui ao meu lado. Bem-vindo, Duílio. Obrigado, Gutenberg. Bom dia a você, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Muito bem. O prazer, naturalmente, é todo meu, visto que a missão de nossa empresa é assessorar executivos em transição de carreira e, sobretudo, conquistar o sucesso nessas recolocações. Como você é um profissional da área de planejamento estratégico, um elemento muito bem sucedido, diga de passagem nesta área, eu gostaria de saber sobre qual é a sua visão sobre a importância do planejamento estratégico nos nossos dias. Como você sabe, planejamento estratégico é uma coisa discutida há milênios. Até mesmo os antigos generais chineses, japoneses, já discutiam isso há milênios atrás. Então, o Brasil é um país que é conhecido como sendo relapso na área de planejamento. E, consequentemente, também muitas empresas não dão, vamos dizer, a importância devida ao planejamento. Qual é a sua visão sobre essa questão? Veja bem, Gutenberg, o planejamento é fundamental, seja para a empresa, seja para o país. Atualmente, o mundo inteiro está passando por transformações. A nova regra de mercado é o seguinte: nós vamos ter transformações, mudanças daqui para frente sempre. Aquele mercado estático, aquela situação estática que você tinha há alguns anos atrás, isso não existe mais. Essas mudanças, elas advêm de questões econômicas, questões de cliente, questões de mercado, competidores, tecnologia, enfim, ela vem de todas as áreas. Tanto os países quanto as empresas, elas são bombardeadas a todo momento com novidades que impactam no seu negócio. Portanto, você tem que cada vez mais promover uma discussão entre o que está acontecendo lá fora. Você tem que fazer com que os seus executivos, falando já em termos de empresa, que seus executivos pensem de maneira estratégica, saiam um pouco da rotina e pense de maneira estruturada. Você tem que promover discussões estruturadas em termos de estratégia, você tem que captar informações, você tem que definir claramente quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar. Você tem que definir e comunicar esses objetivos para toda a organização. Você tem que fazer com que todo mundo se integre a esse seu caminho para o futuro. E isso a gente não vê nem nos países, no caso especificamente no Brasil, a gente tem dificuldade disso, e você vê também nas empresas, principalmente em empresas de pequeno e médio porte. Então, por isso que o planejamento ele é importante, porque ele vai ser o responsável por esse calabouço de ações que vão te preparar para essas mudanças futuras. Ele que vai ser o responsável. E ele está mudando o seu jeito de ser. Antigamente você tinha o planejamento estratégico como um evento. Você chegava em agosto até outubro, você fazia aquela famosa reunião de planejamento. Criava-se um book totalmente estruturado, muito bonito, confidencial. E com a ajuda de consultores externos em geral? Exatamente. Terminado esse book, você guardava-o na gaveta e só ia resgatá-lo no ano seguinte. Hoje é impossível fazer isso. O planejamento ele tem que ser um processo. Hoje você discute planejamento de janeiro a dezembro. Não é só no período de 2, 3 meses. Então, por isso que é importante o planejamento estratégico, porque ele vai promover essa discussão e vai fazer com que você fique mais atento a cada dia a essas transformações que o mundo vem passando e que virou rotina.
É isso mesmo. E, além disso, é bom frisar para você que o planejamento estratégico, ele tem de permear toda a organização, do presidente até os níveis mais baixos de uma organização. Todos, indistintamente, devem saber qual é o caminho que eles vão trilhar, com que recursos eles podem contar e, sobretudo, aonde eles querem chegar. Exatamente, Gutenberg, foi muito bem colocado. O planejamento não é mais uma coisa secreta, não é uma coisa confidencial. Todo funcionário tem que saber a razão de ser que ele está da empresa, para onde ele está caminhando, para onde a empresa está caminhando, qual a razão de ser do seu trabalho. Seja ele um operador de chão de fábrica, seja o mais alto nível da direção. Todos têm que estar alinhados para alcançar aquele caminho que foi determinado e que foi discutido. É isso mesmo. E muitas vezes, vamos dizer, o descarrilamento de algumas organizações nesta questão, esse descarrilamento se dá por falta desse comprometimento da alta direção, de fazer com que as ideias inovadoras, o planejamento estratégico permeie toda a organização. Muito bom. Eu tenho uma segunda pergunta para fazer. Como eu já disse anteriormente, você é um executivo experiente, com grandes expertise na área de planejamento estratégico. Eu gostaria de saber, já que você está em transição de carreira, de que maneira você pode, como um planejador estratégico, dar uma contribuição efetiva a uma organização baseado na sua experiência, no conhecimento de mercado e na condução de projetos de planejamento estratégico. Gutenberg, a pessoa responsável pelo planejamento, ele contribui para que a empresa agregue valor ao seu negócio, basicamente em dois pontos distintos. Na construção do planejamento, na discussão da estratégia. Então, ele vai contribuir trazendo informações para a organização, sendo o fio condutor nas discussões da estratégia, fazendo com que os seus executivos pensem de maneira estratégica. Como eu disse, o dia a dia faz com que a gente não pare para pensar sobre estratégia. A pessoa responsável pelo planejamento estratégico, ele tem esse papel de quebrar essa rotina e fazer com que a estratégia seja discutida na organização como um todo. Então, nessa etapa de construção da estratégia da empresa, o profissional de planejamento estratégico tem um papel fundamental. O segundo ponto onde ele agrega valor também para a empresa é na gestão da estratégia. Como eu disse, a gente não pode somente construir o planejamento, fazer o planejamento e deixá-lo na gaveta. A gente tem que transformar esse planejamento numa tarefa rotineira. Periodicamente você tem que revisitar esse planejamento, você tem que fazer esse acompanhamento. O profissional de planejamento, ele vai ser o integrador entre os projetos, ele vai ser o integrador entre as áreas, ele vai ser a pessoa que é responsável por comunicar a estratégia da diretoria até o chão de fábrica, ele vai ser responsável por alinhar os projetos estratégicos. Então, basicamente, Gutenberg, fazendo um fechamento, ele vai contribuir para a organização na elaboração da estratégia e na gestão da estratégia. Por isso que é fundamental ter um pessoal com esse conhecimento dentro das organizações. Agora eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, que um sujeito, o executivo que trabalha na área de planejamento estratégico, ele tem seu elemento inovador, criativo, mas ele não é um indivíduo que fica trancado na sua sala ou no seu posto de trabalho olhando para as estrelas, não. Ele tem que ser bem ativo, ele tem que ser dinâmico, ele tem que conhecer a sua empresa, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer o mundo, as tendências, os impactos que essas tendências têm sobre o seu negócio, entre outras questões, como o Duílio frisou durante a sua resposta à nossa primeira pergunta. E por último, eu gostaria de saber de você sobre qual é a sua visão sobre as principais competências que deve ter um homem de planejamento estratégico nos dias atuais, quando você sabe que a velocidade é muito intensa. Hoje as coisas mudam numa velocidade jamais vista, não é? Como dizia o grande filósofo Heráclito em Éfeso, 300 e tantos anos de Cristo. O homem nunca se banha nas mesmas águas do mesmo rio. Então vamos dizer, essa velocidade ela é gigantesca. Como é que você vê
esse indivíduo? O profissional da área de planejamento, ele tem que ter um conhecimento generalista. Porque, como eu disse, as mudanças elas vêm de diversas frentes. E ele não pode ser uma pessoa focada com conhecimento especificamente em uma área. Ele tem que navegar bem em finanças, ele tem que navegar muito bem em marketing, ele tem que navegar em processos, ele tem que navegar muito bem em gestão de pessoas, em mudança de cultura, em gestão de conhecimento, enfim, ele tem que ser uma posição generalista. Além disso, Gutenberg, como você bem colocou, essa pessoa, ele tem que ser totalmente antenado com o mercado. Ele não pode ser uma pessoa que fica dentro de casa, fica no escritório, no ar-condicionado, tranquilamente. Ele tem que rodar a fábrica, ele tem que rodar o negócio, ele tem que entender de negócio, não só do negócio. Então, é uma pessoa que tem que ter um perfil inovador, um perfil de integração entre as áreas, porque ele vai ter que fazer a ponte entre diversas áreas da empresa para alinhar os projetos. Ele tem que ter um relacionamento interpessoal muito bom, porque ele vai trabalhar com projetos e vai lidar com frustrações, que nem sempre os projetos dão certo, nem sempre os projetos são aprovados. Então ele tem que ter essa resiliência e essa habilidade de negociar e interagir com outras pessoas. Então, na minha visão, ele tem que ter um conhecimento técnico generalista e um conhecimento interpessoal muito forte. Eu gostaria de enfatizar ou adicionar ao que o Duílio acabou de falar, que o Duílio verdadeiramente tem essas qualidades. Ele já atuou na área de recursos humanos, na área financeira, na área de informática, na área de planejamento e na área de condução de negócios de um modo geral. Então eu acho que ele fala da sua própria experiência, apesar de que ele omitiu esse aspecto que eu gostaria de enfatizar. Eu quero agradecer ao Duílio pela sua participação e eu espero que você que esteja nos vendo, se souber de uma oportunidade em que o seu perfil se enquadre à necessidade de sua organização, que você nos contate. Como você sabe, eu publico esses clipes no site www.gutenberg.com.br todas as quartas-feiras. Além disso, eu publico um artigo toda quarta-feira que já está no meu site à sua disposição para leitura. E como informação adicional, eu faço esse trabalho entrevistando os executivos assessorados a Gutenberg, como também para utilizar este canal para promover esses indivíduos que são qualificados, que são bem preparados, que foram expostos a diferentes ambientes, que têm experiência internacional, falam inglês fluentemente. E também manter o nosso índice de sucesso na recolocação de nossos executivos, que é de 100%. Quero convidá-lo, portanto, para que você visite o nosso site. Vou repetir, www.gutenberg.com.br ou então me manda um e-mail para marcelo@gutenberg.com.br. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, obrigado você, Duílio, e eu espero que você goste deste nosso clipe.